Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha que interessante. Paulo usa aqui alguns verbos. Ele fala do justificar, justificados. Ele fala da redenção que há em Cristo. Então ele usa justificados e redenção. E o interessante é que ele fala que essa justificação nós alcançamos pela sua graça. Lá em Efésios ele fala assim, pela graça sois salvos por meio da fé. E aqui ele fala assim, que nós somos justificados pela graça. Em outras palavras, pela graça sois justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Efésios ele fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Em Romanos ele, pela graça sois justificados por meio da redenção. Olha que interessante. Jesus disse assim, quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. Então a salvação da nossa alma, ela está condicionada a crer em Jesus. Crer no quê? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens, que só em Jesus há salvação para as nossas almas. Crer que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo, ok? Então quando eu creio em Jesus, na pessoa Jesus, eu alcanço a salvação da minha alma, porque pela graça, que é um favor imerecido, eu alcanço a salvação da minha alma por meio da fé, por meio de crer em Jesus Cristo. Aí ele fala assim, que pela graça, de forma gratuita, pela graça, sois justificados pela redenção. O que é a redenção? A redenção é um verbo, é uma ação que ela ocorre quando Jesus entrega a sua vida na cruz. Olha que separação interessante, hein? Pela graça sois salvos por meio da fé, e pela graça sois justificados pela redenção. E a pergunta é, houve salvação no Antigo Testamento? Houve. Nós temos alguns casos de pessoas com enfermidades que chegaram até Jesus, ou tocaram nele, ou clamaram pedindo que fossem curados. Jesus os curou, e Jesus despedia essas pessoas dizendo assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Não é te curou, é tua fé te salvou, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então eles tiveram uma fé chamada de fé salvífica. Eles creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Lembra do cego Bartimeu lá em Jericó, no caminho de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já reconheceu que Jesus era o Messias prometido de Deus. E quando ele creu, se aproximando de Jesus pedindo a cura, ele não só recebeu a cura, mas essa fé que ele tinha que Jesus era o Messias, o Deus Salvador, lhe deu a salvação. E ele não precisou fazer nada, isso foi de graça. Então Jesus ministrou a salvação durante o seu ministério pela graça mediante a fé. Então pela graça sois salvos por meio da fé. Só que aí agora existe um outro aspecto, que não é a salvação, mas é a justificação. Pela graça sois justificados mediante a redenção, por meio da redenção. Então o sacrifício de Jesus Cristo nos justifica. O seu sangue derramado na cruz do Calvário nos justifica. E o que é justificar? Justificar é nós, por causa do pecado, há uma barreira de separação entre nós. E esse pecado nas nossas vidas nos torna injustos diante de Deus, de um Deus que é justo, que tem o seu atributo de justiça nele mesmo. E nós, como pecadores, somos injustos diante de Deus. Porém, para que nós possamos estar diante de Deus, é necessário que nós sejamos justificados. E essa justificação
Ou seja, eu estou justificando uma falha minha, está sendo justificado um pecado que eu cometi, e essa justificação só pode ocorrer mediante a redenção, o sangue derramado. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica. Ele tira o pecado das nossas vidas, nos justificando. Então nós cometemos erro, temos uma natureza pecaminosa, nós pecamos. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos justifica para estarmos diante de Deus. Então uma coisa é você crer em Jesus Cristo. A outra coisa é você ser justificado pela sua redenção, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. E como que eu alcanço a salvação e como que eu alcanço a redenção? A salvação é quando eu creio em Jesus como sendo Filho de Deus, o único intermediador entre Deus e os homens, e que somente através dele eu posso chegar ao Pai. Como que eu sou justificado? Quando eu me arrependo de meus pecados, pedindo perdão a Deus, crendo que o sacrifício de Jesus e seu sangue derramado na cruz tem poder para me justificar diante de Deus. Como essa justificação é feita? Tirando os meus pecados. Deus apaga os meus pecados como as névoas. Ele apaga os meus pecados como se ele desfizessem as nuvens. Joga os meus pecados num mar de esquecimento. Isso é a justificação. A justificação que eu só alcanço mediante a redenção de Cristo. Então é necessário eu abrir a minha boca e confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador para que eu alcance a salvação da minha alma. É necessário que eu me arrependa, confesse os meus pecados, crendo que o sacrifício de Jesus me traz o perdão, que tira toda a culpa de dentro de mim. Aí eu sou justificado pela redenção. Olha que lindo Paulo fala. Paulo aos Efésios ensina como que nós somos salvos. Aos Romanos ele ensina como que somos justificados de nosso pecado. Então, em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. Em Romanos, pela graça sois justificados mediante a redenção. E nós vemos que pessoas foram alcançar a salvação antes da redenção, antes do sacrifício de Jesus. Olha que coisa linda. São momentos diferentes. Olha que coisa maravilhosa, são momentos diferentes que Paulo nos ensina, porém nós temos que viver esses dois momentos. E todos eles se dão pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.